pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje nós vamos conhecer a centenária Igreja Matriz, um dos cartões postais aqui de Santa Maria do Suaçuí. Então, vem com a gente! Essa igreja foi inaugurada em 1909 pelo então Padre José Maria. Tinha as outras pessoas que faziam parte, que era o engenheiro da obra, da igreja, os outras pessoas que também ajudaram na construção, os comerciantes e os fazendeiros deram a sua contribuição para a construção da igreja, porque era uma igreja na época que Santa Maria era arraial, era distrito, de Peçanha, então era muito bonita, muito grande, e era um conjunto que o padre estava fazendo. Então essa igreja ficou muito bonita, e tudo dentro dessa igreja tem um sentido. Como nós temos aqui os símbolos dessa igreja, que nós temos lá em cima a âmbora, que está dentro da âmbora, mostrando como se estivesse dentro da âmbora, uma estrela, uma âncora e um símbolo de Maria Santíssima, que é um M com uma cruzinha em cima. Bom, a estrela é Jesus Cristo. A âncora é a fé de Jesus em vosso Pai, em Deus. E também nós, cristãos, dotamos essa âncora como também a nossa fé em Cristo. É muito importante saber que nós temos uma fé muito grande em Cristo. Se temos fé em Cristo, então foi colocado lá dentro que na época o pessoal tinha essa fé ferrenha, firme. E a Nossa Senhora, que é a representante daqui, que é a Santa Maria Eterna, tem aquele símbolo do M com a cruzinha em cima. Lá na frente, nós temos também os outros símbolos, outras coisas que foram feitas na época para representar. Aonde fica os santos, as imagens, significa que aquele santo, para ser santo, para ter a honra do altar, ele teve que passar pelos 10 mandamentos. São aquelas 10 chamazinhas do fogo do Espírito Santo, que estão em 10. E lateralmente nós temos outras chamazinhas, como se fosse uma florzinha, que são os 12 apóstolos de um lado e do outro, entendendo? São os apóstolos de um lado e do outro. Então você pode olhar, nós temos São Sebastião, Sagrado Coração, São José e Santo Antônio. Estão todos ali naquele altar. Vocês veem que é interessante, tudo aqui funciona com 2 colunas, entendendo? 2 colunas. No interior, que é o centro do altar, da nave do altar, aonde está em cima, ali está o Espírito Santo, a representante do município, que é a Santa Maria Eterna. É ela que é a padroeira, Então nós temos ali a Santa Maria Eterna. A porta de entrada para a sacristia era considerada como se fosse o horto, que também tem os 12 apóstolos na forma de chama e um H, que era em francês horto. Hoje nós usamos como sacristia. É de onde o padre sai com seus ministros e pessoas para poder continuar pregando o Evangelho e as missas, Então é isso. Então nós estamos vendo aí, aquela flor é o lírio, que foi colocado na época, que representava também a vida, Que representava a vida.
Então, é o lírio. Então, para nós que estamos aqui, vamos ver o que aconteceu depois com as pinturas. As pinturas dessa igreja, elas foram pintadas pela irmã Maria Lúcia de Oliveira Rocha, foi pintada por ela. Você vê, são 12 colunas e entre as colunas ela pintou esses quadros, que é os mistérios, né? Os gloriosos, entendendo? Os gozosos. Então está aqui os 12 mistérios pintados. Na frente ela fez a ressurreição ali, a apresentação de Nossa Senhora com os apóstolos e outros quadros também. Quer dizer, que maravilha que ficou. E ela é descendente de uma das pessoas que ajudaram muito essa igreja na construção e nas obras. Nós vamos ver que a lateral dela é formada de colunas. Parece até coincidência, mas não foi coincidência, foi intenção. Que essas 12 colunas representassem, entendendo? Os 12 apóstolos. E um dos apóstolos não chegou à firmeza no chão, aquele que está lá no altar, lá, aquele que não chega no chão. Que foi o Judas Iscariotes. Então, esse Judas não foi com Jesus até na firmeza total. Que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? Então, isso aí foi ele que foi responsável por isso. E então ele não foi fiel com Jesus o tempo todo. Então foi colocado aquelas duas pilastras sem chegar no chão. São uma forma indicando para baixo. Assim nós temos essas outras duas colunas do meio da igreja. Essas duas colunas do meio da igreja são colunas que eles denominaram porque o construtor, o responsável por aqui, ele era libanês. Conhecia muito o grego, falava muito bem o francês, entendendo? Porque a língua falada lá era o francês, né? Então ele denominou colunas de Hércules. Mas para não ficar colunas de Hércules, ele falou colunas de Gibraltar, que é da mitologia grega. Então foi isso que foi feito para nós. Na época, essa igreja era dividida no meio, aonde ficava os homens na frente e as mulheres nos bancos de trás. A comunhão vinha para as mulheres aqui até na frente, no meio, e os homens recebiam a comunhão em pé lá na frente. Eles iam receber do padre lá na frente a comunhão, que era a separação de homens e mulheres. Lá no fundo ficava o coral. Tinha que subir para cantar lá em cima. Agora você me pergunta, Zé Hugo, como que você ficou sabendo disso? Como você adquiriu essas coisas, esses símbolos da igreja aqui? Pelos meus avós, pelo meu avô Juca Godinho, que ele fazia questão de me mostrar a igreja. Eu vinha para cá, entendendo? Ele vinha consertar o relógio, depois ele deixou para o irmão dele, que era o Benedito Godinho, para tomar conta daqui, que morava em frente à igreja, entendendo? Que tinha que dar corda no relógio, tinha que ver se estava funcionando nas horas certas. Então ele que fazia a peça para o relógio, alguma coisa que precisasse. Era o Juca Godinho. Aonde eles colocaram aquele emblema lá no fundo, que eles colocaram a representante da nossa igreja, que é Santa Maria Eterna, na época tinha uma bandeira do Brasil, entendeu? Ficou tão linda também com a nossa representante, né? Santa Maria Eterna, né? Cuidando de nós. Recentemente, a Igreja Matriz passou por uma grande reforma. A reforma da igreja já estava necessitando, né? Há muito tempo que a gente vinha pensando na possibilidade de trabalhar essa reforma, porque
é um patrimônio histórico, né, aqui do município de Santa Maria do Suaçuí, e que carecia, né, de uma reforma, de uma manutenção bem feita. Então a gente se reuniu aí com o nosso conselho de pastoral paroquial, a gente conversou sobre a possibilidade de fazermos essa reforma, tendo em vista, sobretudo, o forro da igreja que estava todo comprometido, né, todo comido, de cupim e tal. Então a gente trabalhou em cima disso para se conseguir as tábuas, porque não pode mudar aquilo que faz parte da estrutura da igreja. Então a gente conseguiu as tábuas, né, de Jequitibá para a reforma do forro. Né? Feito isso, a pintura da igreja também era necessária. Então a paróquia acabou investindo no forro, por exemplo, nas tábuas, só nas tábuas aí R$39 mil. Né? E aí, com muito custo, a gente conseguiu com a prefeitura a mão de obra, não de todo o serviço, mas de uma parte apenas, né, do serviço da igreja. Com isso, a gente trabalhou junto à comunidade, as festas do Divino, festas de Nossa Senhora, e a gente foi conseguindo com os festeiros parte também daqueles recursos, né, que foram angariados durante essa festa, mesmo nesse período de pandemia. Aí a gente foi comprando tinta e pagando a mão de obra e colocamos a igreja nisso que está aí, né, essa beleza que está aí. Tendo em vista que não foi uma cor escolhida apenas pelo padre, porque eu, como historiador e pós-graduado em patrimônio histórico, eu não podia colocar um patrimônio desses do meu gosto, né? Mas daquilo que a própria legislação permite, né? Então, conversando com a presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, na época eu não sei se continua, né? A Flávia e equipe. Então, a gente veio aqui, discutimos juntos sobre essas cores, né? Era uma proposta da gente e que foi aprovado pelo Conselho. Então, tudo o que fizemos não foi aleatório. Fizemos baseado naquilo que a legislação permite, né? E aquilo que o próprio Conselho Municipal do Patrimônio Histórico permite. Com isso também vimos a necessidade de fazer os passeios aqui no entorno da igreja, que estavam todos quebrados, todos comprometidos, né? E aí nós conseguimos também com a prefeitura, com a Secretaria Municipal, né, do Patrimônio Histórico, a gente conseguiu que a prefeitura doasse os ladrilhos, né, que ficaram aí por R$9 mil os ladrilhos. Mas toda a mão de obra e os demais materiais ficaram por conta da paróquia, né, por conta da comunidade, né, algumas famílias que nos ajudaram, inclusive, no pagamento de mão de obras. Então, a reforma da igreja se deu desta forma. Nós temos aqui, por exemplo, uma parte que foi sintecada, né, a parte aqui do presbitério. Quando muitas pessoas nos perguntaram: ô padre, por que não faz o Sintec em toda a igreja? Primeiro, por questões financeiras, né, a gente não tem condições de fazer todo esse serviço, né, em toda a igreja. Então optamos por fazer somente esta parte, não é, aqui do presbitério, tendo em vista essa falta de recursos, né, que a gente tem. Mas o nosso desejo, de fato, é se pudéssemos fazer tudo. Mas a gente vai cuidando porque a gente tem que zelar pelo templo sagrado, né, onde a Assembleia se reúne para celebrar a Eucaristia, né, que é o alimento necessário para todos aqueles cristãos batizados, sobretudo aqueles cristãos católicos, né, que vivem a sua fé. Então aqui é o lugar da gente se encontrar, louvar e bendizer a Deus. Então esta é a reforma que fizemos, né? Precisamos ainda fazer algumas coisas por fora, mas no geral a nossa igreja está aí preservada como manda as leis patrimoniais.
isso, pessoal, conhecemos um pouco da centenária Igreja Matriz, aqui da Paróquia Santa Maria Eterna, em Santa Maria do Suaçuí, onde conhecemos um pouco da história dessa igreja e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para todos os seus amigos. Eu te espero na próxima segunda, às 19 horas, em mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu te espero lá.